Por que você chamou a nossa reportagem e pediu para conceder uma entrevista? Porque eu quero denunciar um abuso que a minha filha sofreu por um motorista do carro da saúde de São Joaquim e eu quero romper o silêncio. Eu quero pedir ajuda para esse caso não ficar esquecido. Porque faz um ano já e as autoridades até agora não aconteceu nada. Por qual motivo sua filha era transportada no carro da saúde de São Joaquim, sendo que ela morava em Lages? Porque eu era casada, tive 2 filhas com o meu ex-marido, e aí eu me separei e vim embora para Lages. Aí, pra minha menina poder ver o pai dela e a avó dela, ela ia de carona com esse motorista do carro da saúde, que é vizinho da avó da minha menina há anos. Esse motorista da saúde do município de São Joaquim, ele já era conhecido de vocês? Qual era o vínculo que vocês tinham de amizade? Sim, ele, como eu falei, ele é vizinho da minha ex-sogra, que é avó das minhas 2 meninas, há muitos anos, e até então era uma pessoa de confiança, de muita confiança. Ele viu a minha menina mais velha nascer, viu crescer, e depois começou a transportar a minha menina menor, que foi a que aconteceu, o caso. Essas caronas aconteciam de que forma? Eram caronas informadas para a prefeitura ou eram feitas informalmente? Não, eu mandava mensagem no celular particular do motorista. Como a gente já se conhecia há bastante tempo, eu mandava mensagem para ele. Ele só dizia que ok e que ia a tal horário buscar a minha menina na casa da minha mãe. Que ele chegava na minha mãe, tomava café, tudo sempre muito educado, e ele sempre ia pegar ela lá. E ele sempre dizia, até tem uma mensagem no meu celular, que ele dizia que a minha menina era sobrinha dele. Com que frequência aconteciam esse transporte, essas caronas? Sempre nas férias, de julho e em dezembro. Você confiava nesse homem? Muito, muito, porque senão jamais eu ia deixar ele levar minha filha. Que idade tinha a sua filha na época dos fatos? Depois que ela me contou, a primeira vez aconteceu, ela tinha 8 anos no estacionamento de um supermercado aqui em Lages. E a segunda vez, ela tinha 9 anos. Como você descobriu o que aconteceu com a sua filha? A minha menina tinha ido para São Joaquim num dia, porque na outra semana começaria as aulas, e ela queria ver a avó dela e o pai dela. Aí, na segunda-feira, ela voltaria com esse motorista. Aí ela começou a chorar e pediu para a avó dela ligar para mim ir buscar ela. Aí a avó dela ligou e depois ela veio falar que era por favor para mim ir buscar ela. Aí eu não conseguia ir buscar minha mãe, minha sobrinha e o marido dela, que foram buscar a minha menina em São Joaquim para mim. E após o retorno da sua filha para casa, você tentou conversar com ela sobre o que tinha acontecido, por que ela estava com aquele comportamento? No mesmo dia. Eu perguntei, mas ela não queria falar. Ela disse que estava tudo bem. Aí no outro dia, ela esperou minha mãe ir pro sítio com a minha irmã e nós duas ficar sozinhas, pra daí me contar o que tinha acontecido. Você quer detalhar? Quero. Eu quero contar tudo o que ela me falou, tudo o que ela me contou. Qual foi o relato dela? Ela falou pra mim que a primeira vez ela tava num estacionamento de um supermercados e aqui de Lages, e ele passou ela pro banco de trás e mandou ela botar as 2 mãos no banco, na cabeceira do banco, e mandou ela baixar a roupa dela. E passou uma coisa que saiu de dentro da calça dele, dura e cheia de pelo, na bundinha dela. E que depois de um tempo, ela chorando,
ele botou a mão na boca dela e começou a ameaçar ela que ela não deveria contar pra ninguém, porque senão ele mataria eu e o meu bebê, que eu tava grávida nessa época, e a minha mãe, que não era pra ela contar nada. E ele botava a mão na boca dela pra ela não gritar. E a segunda vez, que foi pra mim a pior, ela falou que eles estavam indo, ele foi buscar ela na casa da minha mãe, e eles estavam indo na estrada, indo pra São Joaquim. Ele parou o carro num lugar onde tinha umas árvores, longe da estrada, e mandou ela botar os braços em cima do encosto do banco traseiro e tirou uma coisa peluda e dura e enfiou na bundinha dela. Essa coisa dura e peluda, e que ela dizia que estava doendo, e ele mandava ela calar a boca, que não adiantava ela gritar, porque ali ninguém ia ajudar ela. E que depois de um tempo, ele jogou uma água quente em cima da bunda dela. E que ela chorava bastante, e ele disse que não era pra ela contar pra ninguém, porque senão ele ia matar ela. Porque ele sabia onde ela estudava, aqui em Lages, e ele ia matar ela. Quando você soube disso, quais foram os primeiros passos, as primeiras providências que você tomou? A primeira coisa que eu fiz, eu perguntei pra ela, de novo, né? E depois mandei uma mensagem pro motorista e perguntei pra ele o que tinha acontecido, que a minha menina tinha falado que tinha acontecido alguma coisa e eu queria saber. Eu tenho essa mensagem no meu celular. Qual foi a resposta dele? Ele falou que nada, tudo normal, até porque ele voltou com ela e ele sempre falava para as pessoas que perguntavam que ela era sobrinha dele. Esse motorista, que supostamente abusou da sua filha, ele transportava outros pacientes. Por qual motivo ele viajava sozinho com a sua filha? Você tem esse conhecimento? Sim. Depois que a minha filha me contou, eu tive em São Joaquim, e aí o então prefeito Dorinho e o Vinícius, que eram secretário da saúde, eu fui entregar o boletim de ocorrência, né, pra ele, e ele chamou o motorista que tava com a minha filha e o abusador da minha filha, que foram pegar a minha menina na casa da minha mãe. Aí ele chamou esse outro motorista pra confirmar que ele teve lá na casa da minha mãe, e ele confirmou que teve na casa da minha mãe, pegou minha menina, que o carro dele estava na oficina, que a minha menina e o abusador foram na oficina, deixaram ele e seguiram viagem para São Joaquim os dois. E que o paciente que era para ter vindo com a minha menina e o abusador ficou para vir com ele, que ele ia vir mais tarde. A única coisa que eu não entendo é porque ele teria que ir mais tarde para levar esse paciente dele. E ele deixou o paciente para esse outro motorista levar, para ir sozinho com a minha filha. Ele já estava de caso pensado em fazer alguma coisa. Você falou que fez um boletim de ocorrência. Você lembra o mês que você fez esse boletim de ocorrência? Como foi o atendimento seu na delegacia? Quando ela me contou, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a polícia. Chamei a polícia acionou o conselho tutelar, que veio o Anderson, que é quem me atende até hoje, me auxilia. E o Anderson disse que não tinha o que fazer, porque não foi dentro de casa, que não foi ali, e só me deu suporte, tipo, pra mim, que eu teria que fazer algumas coisas depois. Aí a polícia veio, falou que eu teria que ir na delegacia. Aí eu fui na delegacia com a minha menina, só que o delegado não poderia ouvir ela. Ele não ouviu ela. Ele só pediu o meu relato para me relatar, para mim confirmar o que eu tinha falado para os policiais.
Aí eu fui na delegacia, falei tudo de novo, e aí me mandaram ir pro hospital infantil, que ela precisaria fazer um exame no hospital infantil. Aí a gente foi no hospital infantil, a doutora atendeu a minha menina, que ela estava em estado de choque, chorando bastante. Atendeu a minha filha e depois falou que a gente teria que fazer o exame de corpo de delito no outro dia. Que ela não poderia mexer na minha menina, porque isso quem tinha que fazer era o médico legista. E no dia seguinte, você foi ao IGP fazer o exame de corpo de delito? Como é que foi essa experiência? É muito ruim, horrível. Ver tua filha passar por um exame daquele é horrível. Eu falei pra ele que ele tinha que olhar o boletim de ocorrência. Ele fez o exame na parte íntima da frente dela e eu dizia que não era ali. Ele disse não teve rompimento de ímen. Eu disse, mas não foi na parte íntima da frente, foi atrás. Ele disse ali não tem como fazer exame. Não tem excesso de nada. Só que até então eu tava passando direto pomada. Depois porque tava bem assado. Se fosse um legista, ia ver que não tava normal. Que não tava normal. A minha menina começou a fazer cocô na roupa. Ela não se segurava. Eu esperei que lá no GP eles fossem mais como uma criança, mais atencioso. Tipo, me disse as palavras para falar na frente dela. Mas o legista que me atendeu foi muito estúpido. Muito estúpido. Isso já se passaram quanto tempo? 1 ano. Mais de 1 ano, né? Porque isso aconteceu em março do ano passado. No ano de 2024. E até agora eu não tive resposta de nada. Nem da delegacia, nem de Ministério Público, de nada. Você chegou, na época, a procurar o Ministério Público? Eu mesmo fui denunciar ele no Ministério Público. Peguei o boletim de ocorrência, os documentos da minha menina e fui denunciar. Eu mesmo fui fazer a denúncia dele. No mesmo dia, à tarde, que eu levei a minha menina fazer o corpo de delito, eu mesmo fui denunciar ele no Ministério Público. E o que te disseram no MP? Só o moço foi muito educado, só me ouviu o relato. Nesse dia ele só me ouviu e relatou tudo numa folha que eu tenho a cópia. 1 ano e 5 meses se passaram desde o boletim de ocorrência, desde o exame de corpo de delito, desde a sua denúncia, o seu relato no Ministério Público. Você constituiu advogado, você tentou buscar um advogado. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Em que pé está tudo isso? Eu fui atrás de um advogado e ele me pediu um valor bem alto pra mim, que não tinha emprego na época. É bem alto, na verdade. E eu achei que ele estava fazendo alguma coisa. Mas eu sempre perguntava, mandava mensagem para esse advogado e perguntando aonde que estava o caso. Ele nunca me respondia, não me dava suporte nenhum. E aí começou a passar o tempo e eu peguei e fui lá no escritório dele e perguntei para ele, mas aonde que tá o caso? Não vai acontecer nada com a pessoa que fez isso com a minha filha? Ele falou para mim, infelizmente a gente não tem nada o que fazer, porque não teve rompimento do ímen e a palavra da tua filha não vale nada na justiça. E você chegou a dar dinheiro para esse advogado? Dei 5 mil reais. 5 mil reais em nota, uma em cima da outra, porque ele não aceitava Pix. Tinha que ser em dinheiro. Agora eu peguei e fui no escritório dele de advocacia para perguntar para ele em que pé estava o caso da minha menina. E ele falou que não poderia fazer nada porque no corpo de delito não deu rompimento do ímen e que a palavra dela realmente não valia nada. O boletim de ocorrência relata que a violação aconteceu na parte íntima de trás. Isso. No boletim de ocorrência tá bem especificado que ele abusou dela na parte íntima de trás. E ela nunca passou por um exame de corpo de delito nessa área? Não.
eu falei 2 vezes pro legista que foi fazer o corpo de delito nela, que não adiantava ele fazer exame na frente. Mas ele me respondeu que ele sabia o que ele estava fazendo. Eu falei de novo, novamente pro legista, que ele teria que olhar na parte íntima de trás dela. E ele falou pra mim que ali não tinha exame para comprovar, porque não tem como ver se foi rompido alguma coisa ou feito alguma coisa na parte íntima de trás. Toda essa luta, durante todo esse tempo, em que pé está esse processo? Afinal de contas, existe processo, não existe processo? O que aconteceu até agora, diante de tudo isso que você tem relatado? Olha, Daniel, depois que eu te procurei, você me orientou que era pra mim ir no fórum ver em que pé estava, né? Se existia, onde estava o processo dela. Eu fui no dia 31 de julho desse ano, eu fui no fórum, na 2ª vara criminal, para saber se estava lá o processo dela. Cheguei lá, as meninas falaram que não tinha processo lá, e uma moça que trabalha lá me encaminhou para ir para o Ministério Público. Tive no Ministério Público, o rapaz que me atendeu quando eu fui fazer a denúncia falou para mim que também não tinha processo lá, nenhum. Só o meu relato. Aí ele me orientou a ir na delegacia. Fui na delegacia, saí do Ministério Público, fui direto para a delegacia. E chegando lá na delegacia, uma moça me atendeu e pegou o meu boletim de ocorrência e foi lá para dentro. Demorou uns 20, 30 minutos mais ou menos. Ela voltou e falou para mim que o delegado disse para ela que o caso da minha menina estava numa fila de espera para descer pro fórum ainda. 1 ano e 5 meses depois. 1 ano e 5 meses depois, um caso de estupro de vulnerável nem saiu da delegacia. Que já podia estar muita coisa acontecendo, né? Quais as consequências disso para sua filha? Muitas, né? A minha menina se tornou uma menina violenta, muito braba. Tô tendo problemas bem graves na escola dela. Que ela tá batendo em colegas, que ela tá fazendo bullying com colegas. Só que a minha menina nunca foi assim. Antes de acontecer isso, a minha menina era uma menina meiga, doce. E depois do acontecido, ela tá revoltada. Ela acorda de noite chorando. Ela pede por que nada aconteceu. E eu tento explicar pra ela que o caso dela vai acontecer ainda, que ele não vai ficar esquecido. E que eu jamais vou deixar isso impune. Que eu ia procurar justiça pro caso dela. Muito se fala hoje em Disque Denúncia, denuncia abusos sexuais. Inclusive, muito dinheiro é gasto com publicidade, gasto pelo Tribunal de Justiça, gasto pelo governo do estado, gasto por órgãos federais, por instituições. Como é que você se sente ao ver tanta propaganda e ver o caso da sua filha nessa situação? É muito engraçado porque assim, naqueles outdoor tá escrito que a denúncia anônima, não sei o que tem que proteger a criança. A justiça tinha que pelo menos ter investigado o caso dela. Não tá lá no fundo de uma gaveta esperando pra vir pra despacho no fórum ainda. E cadê a justiça? Cadê essa justiça tão rápida que dizem que num estupro de criança? Aonde que tá essa justiça que até agora eu não tive? Não tive nenhum aparato de justiça. Nem para médico, para minha filha, que ela tá precisando de ajuda. Eu não posso levar minha menina numa terapia, porque eu tenho tudo que esperar pela justiça. É só isso que eles me dizem. A gente não pode atender ela, porque a gente não pode vitimizar ela. E quem que vai ajudar minha filha? Ela acorda de noite chorando, lembrando, e
O que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha filha mais quanto tempo? A escola sabe de tudo isso? Sabe? Aham. Elas têm uma foto do abusador da minha menina, uma cópia do boletim de ocorrência, uma cópia do Ministério Público, e a diretora e a coordenadora, Fernanda, sabem de tudo. Eu fico indignado como mãe, é que assim, aconteceu o caso do padre aqui no Guarujá, ele já fez em Urubici também, e agora o caso da minha menina, não aconteceu nada, a justiça não fez nada, e vai precisar mais quantas crianças serem abusadas para a justiça ser mais ágil nesses casos. A justiça não podia deixar um caso desse no fundo de uma gaveta 1 ano e 5 meses. Ela tinha que ser mais rápida, tinha que investigar mais rápido. Só que quantas crianças a mais vão precisar ser abusadas para a justiça mudar? Foi a minha, foi o piazinho que o padre abusou e nada aconteceu. O padre tá andando na rua normalmente, assim como o abusador da minha filha. Tá trabalhando ainda, carregando pessoas, transportando criança, adolescente, mulher grávida, senhoras de idade. Mas é o que eu espero, que com essa minha denúncia, o caso da minha filha não fique impune e apareça mais casos. Que as pessoas não fiquem com medo de denunciar. Que a gente precisa se unir para a justiça acontecer. Foi nessa delegacia, na cidade de Lages, que em março de 2024, a mãe da criança registrou o boletim de ocorrência com todo o relato contado pela criança. A Polícia Civil informou que o inquérito policial já foi concluído, já foi relatado e encaminhado agora, no mês de agosto, para a autoridade judiciária. Nossa reportagem entrou ainda em contato com o motorista para ouvir a sua versão dos fatos, mas o mesmo não atendeu às nossas ligações nem respondeu às nossas mensagens via WhatsApp. Informamos ainda nesta reportagem que já estamos recebendo outras denúncias contra a mesma pessoa, por abuso sexual contra crianças também. Estamos a postos, investigando, dentro daquilo que nos permite o jornalismo investigativo, e estamos acompanhando esse caso bem de perto. Repórter Daniel Goulart, a serviço da comunidade.